Fala feras, tudo bem? Meu nome é Pedro Veríssimo e bora para um vídeo muito importante e estratégico para vocês que vão se destacar e querem voar nesses processos seletivos de trainee de 2022. Vamos lá, eu vou dar aqui 5 dicas fundamentais, dicas, hacks, entenda como você quiser, 5 estratégias para você se destacar num programa de trainee. O programa de trainee, a gente já fez aqui uma série de vídeos contando sobre qual que é o objetivo, que é criar grandes lideranças para a empresa no futuro. É um programa de aceleração de carreira. Geralmente você leva aí de 3 a 4 a 5 anos para sair de um cargo de analista a um cargo de gerência. No programa de trainee você faz isso em 1 ano. Então por isso que ele é tão requisitado, por isso que todas as pessoas se inscrevem, por isso que as empresas investem muito mais nesses programas em treinamento, em mentoria, em contato com grandes gestores, porque em outros programas normais, porque o objetivo deles é realmente trazer grandes talentos. Eu vou colocar aqui 5 dicas que são fundamentais para qualquer pessoa que quer entrar no programa de trainee, porque o objetivo não é falar sobre coisas específicas de uma etapa. Tudo isso acontece ao longo da jornada de trainee, que demoraria na maioria das vezes entre 3 a 4 meses. Então você precisa estar ligado e atento a todos esses pontos durante todas as etapas do processo, desde de um teste online até passando por uma dinâmica de grupo, por uma entrevista, tanto com o gestor, entrevistas finais. Você precisa estar sempre muito alinhado a esses 5 pontos para você conseguir mandar muito bem num programa de trainee. O primeiro ponto que eu vou destacar aqui para vocês é: busque por experiências passadas. Pessoal, é fundamental que vocês tenham muito claro quais são as experiências que você viveu, quais são as suas histórias. É importante ter case, gente. Case é o que vai fazer com que você se destaque no processo seletivo em 2022. Em 2021, existia um pouco sobre ter mais híbrido, sobre pandemia, mas em 2022, pessoal, é cases. E o que é um case, né? É basicamente uma história da sua vida que você consegue trazer um aprendizado que está conectado à cultura da empresa. Então, trazendo de uma forma prática, a empresa tem o valor de flexibilidade. Você conta uma história da sua vida onde você exerceu flexibilidade, onde você tinha ali, por exemplo, dentro da faculdade, de participar de um grupo que ele só poderia ter 3 pessoas, mas você encontrou uma 4ª pessoa que também precisava de apoio e você redistribuiu todas as tarefas a ponto de que todas elas pudessem participar do grupo. Beleza, um exemplo de flexibilidade. Ele tem que ter sempre início, meio e fim. Então, ter essas experiências é fundamental, pessoal. Tanto experiências relacionadas a soft skills quanto a hard skills. Então, momentos que você teve que usar o Excel para solucionar um problema, momentos que você teve que exercer liderança. Isso não necessariamente, pessoal, está ligado a experiências de trabalho. Pode ser, como eu dei o exemplo de faculdade, pode ser em ONG, pode ser no esporte, pode ser na sua vida pessoal. Um exemplo de organização pode ser como você conseguiu gerenciar uma viagem da sua família ou com seus amigos, sabe? Do início ao fim, escolher o lugar, escolher qual que é seu roteiro, quais restaurantes que ia ir, qual praia que ia ir, sabe? Tudo isso é fundamental para você trazer grandes histórias. Então, tenha as experiências passadas. Então, busque essas experiências de uma forma muito organizada já agora. Larga aqui. Larga não, assiste esse vídeo até o final e logo que você terminar, já busca ali listar, seja no Excel, seja num papel, seja no Word, a forma que você se sentir mais à vontade para organizar as histórias que você tem, sempre usando início, meio e fim. E a segunda dica está justamente no início, meio e fim. Existe uma metodologia que está sendo cada vez mais usada pelos recrutadores para entender esses modelos de história. E essa metodologia é a metodologia STAR, que ela vem ali do inglês, né, que vem o STAR, significa o S de Situation, o T de Task, o A de Action e o R de Results. Então ele mostra ali como que é a sua jornada desde o início, contando qual que era a situação, mostrando qual que era a tarefa que precisaria ser executada ali, qual que era a ação que você teve para solucionar o problema e qual foi o resultado. Então, trazendo aqui o início da viagem, vou usar a metodologia STAR para que você possa entender de uma forma mais prática. A situação é: vamos fazer uma viagem com os meus amigos. A tarefa é: preciso organizar o roteiro dessas viagens. A ação é: criei uma planilha onde cada uma das pessoas poderia colocar quais eram os lugares mais legais que elas já conheciam dentro dessa cidade e organizei ali de acordo com a prioridade que a gente tinha de distância ou em relação ao budget, ao dinheiro que cada uma das pessoas poderia gastar dentro do lugar. No final, o resultado foi: a gente tinha uma planilha organizada onde todas as pessoas já sabiam em quais dias e em quais momentos a gente ia para qual lugar. E isso fez com que nossa viagem fosse muito mais calma, agradável e todo mundo saiu feliz. Pessoal, esse é um exemplo muito prático de como
usar a metodologia STAR, como você trouxe uma experiência passada e como mostra intrinsecamente a sua soft skill, que no caso aqui é organização, mas ela pode ser também interpretada como liderança, como flexibilidade, como saber trabalhar em equipe. Vocês percebem que só uma história ela pode trazer várias soft skills. Então é importante que você tenha bons cases e use sempre essa metodologia STAR, porque é algo muito legal que uma série de empresas aí está usando para conseguir entender de uma forma mais clara e direta as histórias e as experiências dos candidatos. O terceiro ponto, pessoal, que está relacionado a praticamente todas as etapas do processo seletivo é não minta. Fale sempre a verdade, pessoal. E eu sei que aqui eu já fui candidato, eu sei, pessoal, aqui eu já fui candidato a processo de estágio, candidato a processo de training. Tem um vídeo ali onde eu conto toda a minha experiência que eu já vivi. E eu sei como dá vontade a gente falar um pouco mais ali do resultado, como a gente querer puxar um pouco a história passadinha para o nosso lado. Mas, pessoal, não faz isso. Fala a verdade. De verdade, fale a verdade. Conte o que você fez, da forma que você fez. O que importa na história não é se você trouxe 10 milhões para a empresa, ou tipo R$1.000 ou R$10. O que importa é como você solucionou o problema. Então, não precisa usar superlativos, não precisa contar a história de outras pessoas, conta realmente a sua história. Eu aposto que se você fizer um processo de autoconhecimento, se você realmente voltar e se aprofundar muito bem na sua história, você vai encontrar cases legais. Não minta, não plagie, não copie, seja muito honesto e direto e sincero em todas as etapas do processo seletivo, porque isso vai fazer diferença. E isso faz parte da cultura das empresas. Ninguém quer um profissional que mente, um profissional que não está de acordo com a ética. A ética é um valor de todas as empresas e justamente por isso que você não deve tomar nenhuma ação desse tipo, tá bom? A quarta coisa que eu queria falar aqui, que isso é fundamental e eu particularmente gosto de fazer e gosto de quando as pessoas fazem nos processos seletivos também, gosto de ver candidatos que têm essa característica, é saber perguntar. Pessoal, perguntas é uma forma extremamente inteligente de mostrar competência. Inteligente e fácil e simples, né? Você ter ali perguntas estratégicas dentro de uma entrevista, dentro de uma dinâmica de grupo, dentro de uma apresentação pessoal, mostra uma série de características suas. A primeira delas é você tem interesse pelo negócio, interesse pela empresa, interesse pelo resultado, mostra que você se preparou, porque fazer boas perguntas exige preparação, exige estratégia, mostra que você tem uma visão holística, você conhece diversas áreas do negócio, mostra coragem, mostra proatividade. Então, pessoal, faça boas perguntas. Se você tiver ali uma boa preparação, se você conheceu ali, imagina que a empresa agora está abrindo uma nova sede. Pesquisa sobre essa sede, pesquisa sobre a cidade da sede, pesquisa sobre como o cliente vai agir de acordo com essa sede, pesquisa sobre quais são os tipos de produto que podem ser vendidos nessa sede, pesquisa sobre tudo. É muito fácil, realmente, ter boas perguntas é uma consequência da preparação que você tem. E quanto mais você perguntar é tipo um músculo, né? Quanto mais você perguntar, mais você vai aprender, mais você vai evoluir, mais vai ser fácil, mais vai ser inteligente e mais você vai sentir a vontade em fazer boas perguntas. Então eu particularmente gosto disso, de que todas as dicas que eu falei até agora dentro do canal da Tem Jogo, essa eu acho que é a mais legal, é a que eu particularmente mais admiro. Isso é algo que faz parte da minha personalidade, eu gosto de pessoas que fazem boas perguntas, eu gosto de me preparar para fazer boas perguntas, porque isso sempre me ajudou e isso sempre ajuda profissionais a criarem rapport, que é um outro tema super legal aqui, que nem seria uma dica inicial desse vídeo, mas ao fazer perguntas você consegue gerar empatia com as pessoas. Imagina que o gestor está ali avaliando 40 pessoas, mas você faz uma pergunta super estratégica e ele naturalmente vai lembrar de você. E ele te responde bem a pergunta e fala, putz, no final ali, quando ele for fazer a avaliação, quando ele for ticar ali nas pessoas que participaram do processo seletivo, na hora que aparecer o seu nome, ele vai lembrar que você fez uma pergunta estratégica e vai colocar ali uma estrelinha na maioria das vezes porque você demonstrou proatividade, coisa que outras pessoas não demonstraram. Então, é importante e tem uma série de benefícios, eu citei aqui alguns deles, mas fazer boas perguntas é uma qualidade essencial para todos os grandes profissionais que querem se destacar, tanto no processo seletivo de estágio, quanto de trainee, analista, seja lá qual for a vaga. Fazer boas perguntas é estratégico e é inteligente. A quinta pergunta, pessoal, é uma atenção ao comportamento que você vai ter ao longo das etapas. E isso envolve tanto a sua postura física, tanto quanto a sua postura facial, quanto a sua postura num vídeo, a sua postura presencialmente. É muito importante, pessoal, que a todo momento vocês cuidem da forma que vocês vão se apresentar para as pessoas. E aqui um exemplo muito prático que acontece quase sempre numa dinâmica de grupo imagina que está falando de uma dinâmica online, mas todo mundo com câmera aberta. Então, quando você está fazendo a sua apresentação, você está ali falando, sendo eloquente e tal, contando a sua história de uma forma estratégica, mas quando termina a sua apresentação e vai outra pessoa, você já começa a devanear,
a olhar para outro lado, a mexer no celular, a falar, putz, nossa, não sei o quê. E você já começa a não dar atenção para as pessoas. Então, pessoal, é fundamental que você mostre respeito ao longo de todo o processo seletivo. Peguei um exemplo aqui, mas isso acontece na maioria das interações que eu vejo os recrutadores e os recrutadores e os candidatos atuando. Você precisa ter atenção com todo o processo. Quando as pessoas estiverem falando, escute, olhe no olho, preste atenção. Não devaneie, não pegue no celular, não diminua a pessoa, porque tem isso também. Às vezes a pessoa está falando, as pessoas fazem careta, ou não gostou da dinâmica de grupo, do resultado que a pessoa da dinâmica falou. Sabe, pessoal, não seja essa pessoa, de verdade. Mostre apenas respeito, que você já vai estar muito bem e não vai ser um ponto negativo. Aqui é muito mais para não ser um ponto negativo do que um positivo, porque mostrar respeito deveria ser o básico, né? Mas quando você não mostra respeito, isso joga contra demais você dentro do processo seletivo, tá bom? E eu gostei de gravar esse vídeo aqui, acho que tem muito mais dicas pra gente conseguir falar, a gente pode explorar também como que você usa o LinkedIn ao longo das etapas do processo seletivo, inclusive tem vídeo de LinkedIn no canal, tem vídeo sobre pitch, mas essas são dicas universais, assim, que você que vai se destacar, que você quer entrar no processo seletivo de trainee, precisa atuar, porque ele tem uma maturidade maior, exige mais maturidade, exige mais organização, exige mais visão estratégica dos candidatos. Então é fundamental que você passe por todas essas dicas, anote aqui, execute elas, para que você consiga se destacar diante das multidão, diante das concorrências que estão dentro dos processos seletivos de trainee em 2022, beleza? Eu peço aqui para você também que chegou até aqui, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, interaja, pessoal, estou gostando de cada vez mais, vocês estão comentando, então isso faz com que a gente fique feliz, com que a gente queira gravar cada vez mais conteúdo para vocês, tá bom? Vejo vocês no pódio, porque lá é o lugar de quem tem jogo.